se não tiver na salvação, você é uma vítima fácil do diabo. Se você não tiver dentro da porta das ovelhas, é por isso que quando a pastora teve essa inspiração, ela aparece com essa imagem, né? Com uma porta e com umas ovelhas dentro da porta. Né? Vocês podem ver que existe a porta, existe a oliveira, existem as ovelhas dentro da porta. E quando as ovelhas estão dentro da porta, o que lá no Evangelho de João diz? Diz que quem entra pela porta achará pastagem. Aleluia, Deus, Tu és poderoso, Jesus, Senhor, aleluia. Aquele que procura a salvação, aquele que se entrega sua vida a Jesus, e entregar a vida a Jesus e entrar pela porta, é o mesmo e não tem outro jeito, é o mesmo de reconhecer assim, a única forma de eu encontrar a pastagem do Senhor é aceitando que sem Jesus eu não consigo. É, Jesus, aleluia, que sem Deus. Jesus eu não consigo ir para o céu. Não tem outro jeito de ir para o céu, irmãos. Não tem outro jeito de entrar nos céus. Não tem outro jeito de voltar para o paraíso. Não tem outro jeito de chegar até o lugar que Deus tem preparado para nós. Se fizer boas obras, as boas obras vão ficar. Jesus falou que pobre sempre tereis convosco. Jesus falou. O Judas, em determinado momento, falou assim: meu Deus, por que quebrou esse vaso? A gente podia vender ele e dar o dinheiro para os pobres. Deus falou: pobre sempre vai haver no meio de vocês. Aí tem gente que fala que o reino de Deus é acabar com os pobres. Jesus falou que sempre vai ter pobre. Jesus disse: pobre sempre vai ter no meio de vocês. Então o reino de Deus não é acabar com os pobres. O reino de Deus é aceitar Jesus. É viver o que Jesus ensinou. É viver o que Deus deixou para nós. A única forma de chegar a esse reino é entrando pelas portas, que é Jesus, irmãos. Se a gente não aceita Jesus de coração, e aceitar Jesus é aceitar fazer a vontade de Jesus, é aceitar fazer a vontade de Deus. Porque enquanto nós temos o nosso propósito, a nossa ideia, a nossa vontade, e ela não está alinhada com o que Deus tem para nós, não é vontade de Deus ainda. É a sua vontade, a vontade de Deus não é. A vontade de Deus você tem que procurar conhecê-la. Veja que Isaías, ele vai dizer assim para Acaz: pede a Deus um sinal. Acaz falou: eu vou pedir a Deus sinal? Nada. Para que eu vou pedir a Deus sinal? É? Vocês vivem afadigando os homens e agora querem afadigar a Deus também? Vocês pensam que Deus é assim, do jeito que vocês bem querem? Ele mesmo vai dar um sinal para você. A vida vai conceber. E vai dar à luz um filho que vai chamar Emanuel. É como se voltasse lá em Gideão e o anjo chegasse assim e falasse: vejo que você tem estratégia. Você trabalhando o trigo no lagar onde pisa as uvas. Então, Gideão, por que você não vai libertar o povo? Gideão fala: primeiro passo seguinte, vou fazer um propósito com Deus. Eu quero que durante essa noite, não foi de um minuto para o outro não, irmãos. Gideão viu uma aparição e já aceitou e foi fazer, foi cumprir. Numa noite, ele pediu para que a pele, o novilho que estava ali no meio, ficasse cheio de sereno e ao redor não. E aconteceu. Aí o anjo falou: agora você vai libertar o seu povo. Ele: não, eu quero ainda um sinal de Deus. Eu quero que agora tudo em volta esteja cheio de sereno. Segunda noite. E o novilho no meio esteja seco. Segundo sinal. Para ele ter certeza de que essa é a vontade de Deus na vida dele. Então não é pecado você fazer prova com Deus. É pelo contrário. Você tem que fazer prova de Deus. Porque você tem que saber qual é a vontade de Deus na sua vida.
Você precisa saber o que Deus quer para você nessa vida. Agora, aquele que não procura conhecer a vontade de Deus para a sua vida, às vezes vai vivendo uma vida sem propósito. Estou indo na igreja. Você está indo na igreja. E o que para você? O que você é? Você vai ser presbítero? Você vai ser cantor? Você vai ser pastor? Vai ser um missionário? Eu não sei. Eu estou ali, estou indo na igreja. Está indo na igreja. Mas é o que? De repente Deus tem para você ser um governador. Eu também não sei, eu só estou indo na igreja. Não sabe qual é a vontade de Deus na vida dele. Olha, talvez Deus tenha para você ser um grande médico. Eu também não sei. Estou vivendo. Se eu conseguir chegar lá, não é se conseguir chegar lá. Porque as coisas para nós não vêm fácil. É tudo difícil. Olha só, voltando em Gideão. Quando Deus coloca um propósito para Gideão e Gideão entende que essa é a vontade de Deus, que ele vai libertar o povo, aí a gente entende assim, agora é fácil, né? Porque Deus está com ele. Rapidinho, chegou até Gideão 32 mil pessoas, olha só para você ver, 32 mil. O exército era de 100 mil, acho que 110 mil o exército, que vinha contra Israel. Gideão agora aparece com 32 mil pessoas. Estou vendo que Deus está nesse negócio. Deus falou que é para me libertar o povo. Veio gente de tudo quanto é lado, 32 mil. Aí Deus fala o que é com o Gideão? Gideão, é o seguinte: peça para aqueles que são covardes, que têm medo de entrar na batalha, aqueles que não têm coragem de levantar a espada nem para se defender, quanto mais para poder acertar. Pede eles para voltar para casa, porque eles vão atrapalhar a sua vitória. Eles vão atrapalhar um plano, eles vão atrapalhar a libertação. Eles vão estar lá só para atrapalhar, não vai ajudar. Pede para voltar, pede para ir embora. Gideão foi com quem, irmãos? Gideão foi com 10 mil homens. Olha só o tanto de gente que voltou. Aí agora, poxa, 10 mil. Parece que as coisas de Deus não são muito fáceis, parece que são bem difíceis. Mas eu acho que Deus tem um plano e Deus vai enviar mais gente. Senhor, então o que eu faço agora com esses 10 mil? Calma, Gideão, olha só, tem uma ideia. Desce com eles para a água. Aqueles que beberem a água vigilantemente, vai ser contigo. Aqueles que beberem de qualquer jeito, você manda embora. Olha só, já foi mais 9.700 embora. Porque eu não estava vigilante, não estava preocupado com o que estava em redor, estava de qualquer jeito. Aí as coisas de Deus você vê que é meio difícil. Mas é porque a nossa vitória nesse mundo é difícil mesmo, irmãos. Nada vem para a nossa mão fácil. Até a salvação para entrar no mundo foi difícil. Para Jesus entrar no mundo, quando o rei da época descobre que um novo rei nasceu, e fala assim: manda matar todas as crianças. Olha que dificuldade para o próprio Salvador vir ao mundo. Manda matar todo mundo aí, tudo que for criança menor de 2 anos, mete a espada, manda matar. Porque as coisas de Deus são difíceis, irmãos. A nossa salvação é difícil. Se foi difícil para Jesus, se foi difícil para o próprio Deus encarnar o ser humano, se foi difícil para o próprio Deus abrir a porta para a gente entrar e falar assim: a porta está aberta, agora pode vir. Vocês acham que é só entrar assim de qualquer jeito que vai ser fácil? É difícil também, irmãos. A salvação nunca foi fácil. A salvação sempre foi difícil. Você sabe por que é difícil? Porque ser salvo implica em fazer a vontade de Deus e não a minha. Ser salvo implica em escolher obedecer a Deus e não a minha própria vontade. Aleluia a Deus. Ser salvo implica em ouvir a voz de Deus e obedecer. Por isso é difícil. Nunca foi fácil ser salvo. As coisas de Deus não são fáceis, irmãos. É por isso que às vezes quando tem campanha, né, na igreja, né, a gente fala: olha, você está querendo a sua bênção, vem para a campanha. São 7 cultos. É porque é difícil você adquirir, não é assim. Quando chegou lá no Eliseu
o general lá da Síria. E agora, o que é que eu faço, Eliseu? Dar 7 mergulhos. Tenho que tomar banho 7 vezes para poder... Não é só colocar a mão na minha cabeça? Não, irmãos. Obedecer é difícil. Lá onde ele se banhava na cidade dele, as águas eram cristalinas. Eliseu manda ele ir para as águas barrentas. Ele está querendo ficar limpo, vai ter que entrar onde é sujo. É difícil, não é fácil não. Aquele homem estava paralítico 38 anos. A crença dele era o quê? De vez em quando, de tempo em tempo, o anjo vem, sopra as águas, movimenta as águas, e aquele que cair lá e entrar lá é curado. Parece fácil, não é? Para aquele homem foi 38 anos. Não é fácil, é difícil. Você conseguir os seus objetivos nunca é tão fácil. Nada cai do céu assim de qualquer jeito, não, irmãos. É com propósito de vida. Mas José, Deus deu sonho para José. José chegou no Egito, mas ele chegou pela porta também. Sabe como que José entrou no Egito? Porque o faraó não deu chamado. Entrou pela porta. Sabe o que quer dizer isso? Entrar pela porta é difícil. Para ele entrar pela porta do faraó, porque o faraó mandou chamar, primeiro ele teve que ser vendido pelos irmãos, o pai ter pensado que ele tinha morrido, ter sido vendido como escravo, ter sido acusado de molestador, ter caído lá no fosso de uma prisão, para depois o faraó saber que tinha um homem ali que tinha sabedoria de Deus e mandar chamar. Mas isso aí foram anos, irmãos. Foram tantos anos que quando os irmãos dele viram ele, não reconheceram ele, porque os irmãos dele viram ele garoto, mocinho, rapazinho. Quando chega lá, ele está um homem zarrão. Passaram muitos anos. Mas saber quantos anos ele ficou preso? Porque entrar pela porta não é fácil, é difícil. Mas ele entrou. Deus deu um sonho para ele. No sonho Deus já estava dizendo que ele ia ser governador. No sonho ele estava dizendo praticamente isso. Olha, você vai estar no meio, sua mãe, seu pai e seus irmãos vão se prostrar diante de você. Mas entrar pela porta é difícil. Foi difícil para ele chegar até onde chegou. E Davi, muito fácil, né? Simplesmente o Samuel foi lá, ungiu a Davi, derramou o óleo, falou: esse é o novo rei de Israel. Facinho agora. Ela precisou entrar pela porta. E até ele entrar pela porta, que foi quando Saul mandou chamar ele, irmãos, ele teve que matar urso, teve que matar leão, teve que ver a família passando necessidade. Sabe por quê? Porque o que incentivou Davi, na hora que ele viu o decreto do rei, do que o rei daria para quem derrotasse o gigante, foi justamente ver a família livre dos impostos, ver a família passando bem. Olha, aquele que derrotar esse gigante aí nunca mais vai pagar imposto. Vai ser sustentado pelo reino. Davi falou: é agora. A chance da minha família mudar é agora. É eu enfrentando esse gigante. E eu acredito em Deus. Deus já me provou com o urso, já me provou com o leão. Eu consegui, eu venci. Eu vou vencer só também. É a minha chance de mudar a história da minha família. E Davi foi até entrar pela porta. Teve a oportunidade de matar o próprio rei e não matou, porque preferiu entrar pela porta. E entrar pela porta é difícil. O que você tem esperado para a sua vida? O que Deus tem prometido para você? Irmãos, não pense que porque você recebeu uma promessa de Deus, vai acontecer tudo assim no piscar de olho, não. É processo. E o processo é difícil. Foi tão difícil até para o nosso Senhor Jesus,
que antes de chegar na cruz ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim essa parte da prova, esse cálice que eu devo tomar. Afasta de mim. Quando ele falou afasta de mim esse cálice, ele não estava falando o vinho, o suco de uva, não. Ele estava falando naquele momento de tortura que ele sabia que ele ia ter que passar. Ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice. Vontade humana, porque Jesus também tinha vontade humana. Aí, à mesma hora, ele se dobra e fala: mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi até o momento em que, morrendo na cruz, injustamente, inocente pelos pecadores, ele abriu a porta da salvação para nós. Para Jesus abrir a porta para mim e para você foi difícil para ele. E para nós entrarmos pela porta também é difícil. E não só a porta do céu não, irmãos, mas para nós também chegarmos naquela porta, entrarmos por ela, que é daquela promessa que Deus nos prometeu, também é difícil. A gente não pode desistir, a gente não pode ficar pensando: isso é invenção, isso é coisa da minha cabeça. Não, se você tem certeza que foi Deus que te falou, se você tem certeza que é Deus que te prometeu, continua. É processo, é dor, mas você vai entrar pela porta. Glória a Deus, e aleluia, quando você entrar pela porta, você vai ver a diferença que é. Aí você vai ver as coisas mudarem para a sua família. Você vai ver as coisas mudarem para você. Mas é tudo processo. Porque entrar pela porta não é porta, é difícil. Tá bem, irmãos? Eu agradeço aqui essa rica oportunidade. Devolvo para a pastora Elisângela o momento.